história está aparecendo alguma novidade e fecha a criança, né? Porque tem muitas crianças que têm medo de palhaço, então eu estou dando contador de história para que possa abrir o aniversário, né? Enfim, eu estou aqui. Você quer fazer alguma pergunta? História é para todo mundo, velho, criança, neném, até o menino da barriga também ele escuta história. Né? Eu tenho uma colega minha que ela conta história também, ela conta história também. E a criança sabe, começa a mexer. Isso é bem importante. E tem história para qualquer idade. E tem gente que diz assim, né? História é capaz, é chata. Mas eu já fui contar a história para os pirrais e que ficou assim com os pais. Eu contando, eu só olhando, aí não tá não. Aí no final eu pensei, não, pois é, tá vendo? Tem que se ver mais meus pais do que as crianças. E vocês, vão pegar a Maria? Não? Não vai agora não. Vai fazer a pergunta? Faça. Os irmãos que contador de história hoje tem no mercado. Você falou Aniversário já também tem shopping, no shopping, tem na ilha do Tambiá. Agora também a livraria lá, eu fiz muito na livraria, nas livrarias também. Que além de chamar o público, também eu achava que era só as crianças, que era na área de literatura. E aí eu conto as histórias e já indico os livros, né, que tem lá para vender. Eu conto a história dos livros em livrarias, em eventos também. No ato da leitura também no vídeo, de informação para professores também, como contar a história dentro da sala de aula, como incentivar os alunos a ler, né? A ler com prazer, não ler obrigatoriamente, na verdade. Eu achei interessante quando você falou a questão do aniversário, né? Porque o aniversário, quem é mãe gosta de fazer festa. Eu tenho vários, por exemplo, hoje eu ouvi uma entrevista, mas quer ouvir a história, eu conto a história do cara limpa. Tem, por exemplo, o desafio de bruxa, né? Mas quando eu estou de bruxa, eu quero contar só a história de bruxa. Mas bruxa para dar uma mágica para as crianças, mais uma atenção. Você pode botar um adereço. Eu também costumo fazer uma maquiagem no rosto. Depende do dia, do momento, do local. A sobrinha do meu esposo, ela tem um de bomba. Assim, você só tá tão dormindo assim, ela tem medo já, com 4 anos. Aí você vai, você vê só um bicho, ou vai lá na torre, já com medo assustado. E aí, eles acham até que ela é bichinha, né? É igual as histórias também, por exemplo, para eles aí que estão preparados para casa, tem que ter a história, tem que ser calma, as histórias para eles têm que ser curtas, né? Para vocês já tem que ser uma história que vocês já chama a atenção de vocês, né? Certo suspense. Certo suspense. Tem história de terror também que eu não adoro. Ah, não, já acabei o repertório. Desde o terror. Mas a doutrina é que a do susto também, então eu tenho que ver para que público eu vou contar, para que eu possa uma história longa, cansativa, que também vai me cansar e cansar vocês que estão ouvindo, né? Então tem que ser uma coisa mágica, que vocês participem também. Porque tem contador que eu gosto de envolver o público nas minhas histórias, que faz função para mim, que repita, repetir, entendeu? Para que o público se sinta parte da história que eu estou contando, que é bem legal. Eu me sinto mais à vontade. Quem acha assim, eu não gosto de falar não. É um talento a ser descoberto. Muitas vezes quem sabe que não tem um contador de história, quem sabe. Mas todo mundo é contador de história, como eu disse na sala. A fofoqueira não é contadora de história? Ela sabe de tudo, meu filho. Não conta de tiquinho até aumentar mais? E o som? Isso aí, assim, todo mundo é contador de história. Eu sou, trabalho em carro, com os braços amarelos, com o pé. Todo mundo com história sentado fica criado. Tô com fome, né? Eu tenho o pessoal orando. Você vai ver que contar a história pra gente, né? Vem, pra ser Vamos estar.
A gente tem que entender que a função do recreador é diferente da função do professor de arte. Eu posso utilizar até a arte enquanto elemento recreador. Posso usar a educação física como elemento recreador. Mas nós temos que entender que o recreador é a pessoa ou o profissional que trabalha justamente com as atividades lúdicas dentro do campo, claro, pedagógico, onde traga os elementos necessários para dar suporte às outras disciplinas ou às outras atividades dentro do CREI. A gente tem que entender que é preciso ver que o recreador ele tem que instigar a imaginação da criança. A partir do momento que eu vou brincar, que eu vou trabalhar uma atividade artística, e aí eu entro no campo da especificidade das artes plásticas, que eu vou trabalhar a questão da pintura, isso pode estar um recreador. Isso não impede a relação do recreador. Mas eu tenho que ter um objetivo, não o mesmo objetivo que a arte. Ele é diferente. Ele é para brincar. Eu não preciso estar preocupado com uma relação estética, e sim no prazer do fazer a pintura ou o desenho. Todo recreador tem por si a necessidade de trazer para as crianças a preocupação de uma atividade que traga, que busque a lateralidade, que busque a relação do respeito, que busque a linguagem, que busque a atenção, que busque a afetividade. Eu preciso, como recreador, trazer muito essa relação do espírito de liderança na atividade. Eu vou conhecer a criança. Não é que eu vá me preocupar especificamente com essa questão da liderança, mas eu tenho de provocar isso nas crianças. Eu tenho de provocar o respeito. E eu falo do respeito, quando a gente fala do respeito, melhor dizendo, a gente trata diretamente com a relação disciplinar. A palavra disciplina é muito pesada para utilizar, por isso que eu utilizo o respeito. Porque quando eu tenho respeito pelo meu colega, pelo grupo, eu tenho disciplina. Porque é eu respeitando o espaço do outro. E o recreador, ele tem por obrigação de pensar nesse processo que se dá, de fazer com que as coisas interajam de forma dinâmica, sem atropelar ou sem entrar, de fato, numa questão disciplinar. Porque muito recreador confunde muito. Querer fazer um trabalho de arte, né, e fazer recreação. Eu posso utilizar a arte para fazer recreação. Meu nome é Silvio, eu sou um dos secretários aqui do Colégio Cônego João de Deus, aqui na Torre. Exerço a função há 30 anos e costumo dizer que a secretaria é o coração de qualquer escola. Toda a vida do estudante, dos pais e, por que não, também dos professores. Aqui é um fluxo de ida e vinda, sem fim, enquanto se funciona a secretaria de um colégio. Então, resumindo, a secretaria é o órgão pulsante de qualquer colégio. E o secretário é a pessoa habilitada para transformar esse fluxo de informações em algo que transforme a secretaria justamente nisso. O órgão mais importante de uma escola, logicamente, é após a direção.
O meu nome é Luiz Gomes Campelo e tenho 66 anos e sou inspetor de alunos. Comecei por uma quase simples brincadeira, né? Eu falei, vou ficar aí uns 3 ou 4 meses, né, para ajudar lá e depois sair, né? E nesses 3 ou 4 meses já fazem 14 anos que eu estou na profissão. A função é observar o aluno, né, e manter a ordem dentro de um colégio, né, com os alunos. Embora eu, no meu caso, eu sou mais assim, mantenho mais uma ligação entre alunos e pais de alunos. Para mim é melhor o adolescente do que a criança pequena. Criancinha pequena você tem que olhar bem e prestar atenção e olha como é que faz isso e aquilo, né? O adolescente já é mais tranquilo um pouquinho e a gente deixa ele um pouco mais à vontade. Até agora muito feliz, eu me dou muito bem com os funcionários, me dou muito bem com a direção do colégio, né? Estou bem tranquilo, sem problema nenhum. Bem, geralmente quando o pessoal fala com vocês Roberto Carlos, dá um medo muito grande, que geralmente o pessoal fala, Roberto Carlos tá aí, o Roberto Carlos veio, né? Aí quando sobe o negão no palco, fala, mas é isso aí que é o Roberto Carlos? Não. Aí geralmente eu começo as minhas palestras pedindo 5 minutos de atenção. Se eu não sou o Roberto Carlos que vocês esperavam, me deem 5 minutos que eu prometo corresponder às expectativas de vocês. É um trato que eu faço com as pessoas, é um compromisso de qualidade. Se vocês me derem 5 minutos, eu prometo que vai valer a pena. Bem, gente, coincidentemente, eu também me chamo Roberto Carlos. Só que eu não sou cantor nem jogador de futebol. Eu sou um contador de histórias. Eu ganho a vida contando histórias. Gente, eu viajo pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro com esta atividade ímpar e peculiar de contar histórias. Aí você está pensando assim, mas dá dinheiro contar história? Né? Deve passar fome, coitado. Falei, não, dá dinheiro sim. Gente, não importa qual a sua profissão, não importa qual a sua área de atuação. Eu descobri que se você fizer bem feito, e se você fizer com carinho e com amor, as pessoas passam a te respeitar por aquilo que você faz. E a recompensa, ela vem com o tempo. Pode ser a nível de reconhecimento ou a nível financeiro. A nível de reconhecimento, no ano passado, eu até ganhei um comercial na televisão. Aquela propaganda melhor do Brasil brasileira, aquele cara, era eu. Era eu. A nível financeiro, eu também não estou mal, não. Atualmente eu moro numa casa que tem 3 andares, ela é estilo colonial e com piscina. Eu tenho 2 carros, não é importado, é um top de linha. Tenho um apartamento na praia e sou solteiro. Primeira dica que eu dou para vocês: nunca perca a oportunidade de fazer o seu comercial. Não, sério. Se você não falar bem de você, mais ninguém vai falar, sabe? E como esse é um fórum de desenvolvimento, né? Eu vou dar uma dica para vocês que o grande lance, sem dúvida alguma, que nós brasileiros temos que aprender para nos projetarmos é a ideia do marketing. As pessoas nos compram pelo valor com que nós nos vendemos. E se o seu marketing é um marketing negativo, as pessoas te pagam de uma maneira negativa. Agora, se o seu marketing é positivo, as pessoas te valorizam muito mais. E nós brasileiros temos uma mania muito grande que é da baixa estima. Já viu um americano quando se apresenta em qualquer lugar? Olha que eu tenho andado pelo mundo inteiro, mas quando tem um americano eu conheço. O cara entra com o pescoço de pé e fala, eu sou dos Estados Unidos da América. O pessoal, americano, né? O cara tem um orgulho. Agora, quando vai um brasileiro, chega lá, dá licença, meu nome é Maridas Doces, me desculpa que eu tô morrendo de...
O brasileiro começa a baixar a cabeça, enfia o rabo entre as pernas. Né? Eu nunca vi igual. Aí, em qualquer lugar do mundo, o pessoal enfia a mão no bolso, tira um vale transporte, fala, volta para sua terra, meu filho, vai para lá. Né? Exatamente. Então, o valor com que você se projeta é que vale a pena. E eu descobri coisas interessantes ao longo da minha vida que eu quero dividir para vocês, já que esse é um fórum de desenvolvimento. Eu descobri que existem dois tipos de pessoas na face da terra. As que choram e as que vendem lenços. Então, todo dia, quando você levanta de manhã, você tem que fazer uma opção na sua vida. Ou você vai chorar, reclamar da sua vida, ou você vai vender lenços, consolar as pessoas. Eu descobri que existem pessoas simples, pessoas comuns, pessoas ordinárias, mas existem também pessoas extraordinárias. E são as pessoas extraordinárias que realmente movem o mundo. Eu vou mostrar no finalzinho como é que é fácil você se tornar uma pessoa extraordinária. Descobri que existem pessoas otimistas e pessoas pessimistas. Agora, a resposta que essas pessoas dão para a vida é que muda completamente a realidade delas e a realidade das pessoas que estão em volta. Parece bobagem, mas um sim e um não seu muda completamente a sua história e a história das pessoas que estão na sua volta. Eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Na parte de religião, eu não tenho uma religião definida, mas eu acredito muito num cara em cima. Alguns chamam de Alá, Jeová, Buda, Maomé, Xangô, Cristo, Krishna, eu não sei qual é o nome, mas eu acredito muito num cara em cima que eu chamo de Deus, e agradeço a ele diariamente o dom da minha existência. Obrigado, Senhor, pelo meu apartamento na praia, pelo meu carro importado. Não tem que agradecer, porque eu descobri uma coisa interessante. Gente, esse cara em cima, que eu chamo de Deus, eu não sei como é que vocês chamam, ele é um cara tão otimista, mas tão otimista, que a única palavra que ele fala para qualquer filho dele, na face da terra, é a palavra sim. Gente, Deus não abre a boca para falar outra coisa a não ser a palavra sim. Sabe por quê? Eu descobri que nós somos ainda bebezinhos engatinhando comparados com a grandeza de Deus. Então, como todo bebezinho está engatinhando ou começando a falar as primeiras palavras, né? Toda vez que um bebê está começando a falar, ele fala assim para o pai, dá, dá, dá. E o que o pai fala para estimular o filho? Isso, meu filho, dá para você também. Deus é a mesma coisa. Se você fala, Deus, eu sou miserável, um pobre coitado, eu não sirvo para nada, Deus abre a boca e fala, sim, meu filho, você não serve para nada. E ele faz de tudo para que você seja aquilo que você falou, para que você não passe por mentiroso. Gente, a pior coisa que Deus quer ter na vida é um filho mentiroso. Né? Então ele investe em você para que você seja aquilo que você falou. Agora, se você abre a boca e fala, Deus, eu quero ser rico, reconhecido, respeitado, ele abre a boca e fala, sim, meu filho, você vai ser rico, reconhecido e respeitado. Sabe por quê? A força de Deus, sabe onde que está? Está na sua palavra. Isso é uma coisa meio de contador de histórias, mas a sua palavra tem uma força tão grande. Se você abre a boca para seu filho, para seu marido, para seu vizinho, para qualquer pessoa que está na sua volta, e fala a palavra flores, gente, é capaz de sair flor da sua boca, acertar no seu filho, no seu vizinho, na pessoa que está do seu lado, voar flores em você e perfumar o ambiente todinho. Mas se você abre a boca para alguém e fala a palavra merda, sai merda da sua boca, voa merda nos outros, respinga merda, não sei, fede tudo. Exatamente. Então a sua postura, a sua palavra tem uma força que vocês não imaginam tanto que tem. Tá? E eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Não é tese, não é teoria. É através da minha experiência de vida. Bem, antes de entrar nessa etapa, eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona esse negócio de contar história, de contador de história. Como é que eu ganho dinheiro. No ano de 2001, eu tive a oportunidade de ser eleito nos Estados Unidos como um dos 10 maiores contadores de histórias da atualidade. E foi um golpe de sorte, gente. Porque, por incrível que pareça, eu estava numa fase muito apertada da minha vida. Eu sonhava em construir uma casa de 3 andares no ano de 2001. Né? A minha casa estava ainda no primeiro andar. Mas eu sonhava com 3, porque como a maioria dos brasileiros, eu ainda parava no meio do caminho. O brasileiro arranja sempre uma desculpa para ficar no meio do caminho, né? Qualquer coisinha, ele para, está cansado. Eu pensei assim, vou sonhar com uma casa de 3 andares, quando eu chegar no segundo, eu paro e arranjo uma desculpa qualquer, né? E estava buscando uma desculpa para me parar no meio do caminho, aí minha empregada dá a ideia, ô, senhor Roberto, casa de 3 andares, o senhor é doido, né? O acabamento é muito caro. Eu falei, é isso, o acabamento é muito caro, essa vai ser minha desculpa, né? E eu comecei a sonhar com pia caindo na minha cabeça, né? Uma torneira passando, correndo do lado. Foi então que um dia chegou um motoqueiro do correio, subi na minha rua e me entrega um envelope.
Era um envelope internacional, tinha bordas azuis, né, e vermelhas. Eu falei, gente, tá chegando agora até conta dos Estados Unidos? Quando eu rasgo o envelope, estava escrito assim em inglês: o senhor está sendo convidado para participar de um encontro internacional de contadores de histórias em San Diego, na Califórnia. Eu falei, gente, encontro internacional de contador de histórias, existe isso? Deve ser uma reunião para 5 ou 6 pessoas. Chegou lá, eu conto a história para um, escuta a história de outro, mas estava me mandando, gente, uma passagem aérea de graça e mais $500 para eu tomar Coca-Cola depois do evento. Falei, mas é claro que eu vou, ué. Eu deixo $50 para pagar as contas, levo 450, né? E trago umas coisas para revender aqui no Brasil, né? Tem que lucrar alguma coisa, né? Pessoal, peguei minhas coisinhas, coloquei numa mochila francesa e lá fui eu. Explicar por que mochila francesa. A mochila francesa cabe uma muda só de roupa. Na mochila brasileira, o brasileiro coloca 40 calças jeans, 50 cueca, 18 camisola. Já viram o pessoal saindo aqui do Tupã para ir para a praia no final de semana? Você tá fugindo do Tupã? Não, eu vou para a praia. Mas quantos meses? Final de semana. E quando chega na praia, liga pro vizinho e fala, ô vizinho, manda um fogão de 4 bocas que nós esquecemos. Tem gente que leva até fogão para a praia. Gente, quanto mais coisas você carregar, mais chance você tem de esquecer alguma coisa. Né? E o grande lance é vá com a mochila vazia, porque aí tem espaço para você colocar as coisas boas que você vai encontrar lá. Gente, quando o avião desceu em San Diego, na Califórnia, eu vi um outdoor de 18 metros de altura. Welcome to Storyteller. Bem-vindo, contadores de história. Eu falei, mas que exagero, gente. Olha, fizeram uma placa daquele tamanho para receber meia dúzia de pessoas. Quando eu desço do avião, gente, eu vi umas 30 recepcionistas clone uma da outra. Todos com a mesma saia da Marilyn Monroe, a mesma peruca loura, a mesma verruguinha aqui, né? E o pé torto rindo assim pra mim. Eu falei, Jesus Nazareno, que exagero. Aí eu falei assim, perto de uma, I'm from Brazil, com licença, eu vim do Brasil, eu vim para um encontro de contadores de história, as 30 fizeram ao mesmo tempo, welcome, professor Roberto, bem-vindo, nós estamos aguardando o senhor. Pô, mentira, nem sabe quem que eu sou. Eu falei, olha, eu sou contador de história, não sou cantor não, né? Eu falei, não, nós sabemos. Eu falei, mas e aí, já chegaram, né, todos os participantes do evento, né, todos os contadores de história? Eu falei, não, estão faltando uns 300 ou 400 ainda. Eu falei, estão faltando quantos, minha senhora? Foi uns 300 ou 400. Eu falei, peraí, mas quantos que vão vir? Faça, não leu, não? Aproximadamente 4.000 contadores de história. É o Encontro Internacional de Contadores de História. O senhor nunca ouviu falar nisso lá no Brasil? Claro que já. Lá no Brasil a gente não fala de outra coisa, não sei desse encontro internacional. Depois da Copa a gente só fala nisso. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, gente. Eu falei, mas e aí? Que dia que eu apresento? O dia da sua apresentação é na terça-feira e tem umas 3.500 pessoas inscritas na sua sala querendo ouvi-lo. Estamos olhando um espaço maior que comporte todo mundo. Gente, eu estava com dor de barriga. A dor de barriga virou diarreia. Que história que eu vou contar para 3.500 pessoas, Jesus, né? Gente, eu fui pro hotel, eu fiquei em depressão. No dia que eu pisei no palco, a minha perna tremia, né? Eu pensei em ir embora, mas eu pensei, não, eu vim cá para fazer uma coisa, eu vou cumprir a minha missão. Quando eu pisei no palco, eu lembrei das palavras da minha mãe. Ela falou comigo assim, meu filho, não tenha medo. Quando você se prepara para alguma coisa, né, coloca um sorriso no seu rosto, suba no palco e faça o que você deve fazer. Sorria para as pessoas, que eu tenho certeza. Se você chegar em qualquer lugar sorrindo, alguém vai corresponder ao seu sorriso. Coloque um sorriso simpático e tudo Deus proverá. Eu subi no palco, sorri para a plateia, os americanos eram assim... Mas eu vi na minha frente um senhor que, graças a Deus, era da minha cor, negro. Pô, tem um negão ali, né? Se meu inglês falhar, eu peço ajuda ao meu irmão de cor. Mas era um negão, baixinho assim, uns 80 centímetros. Eu falei, serve em caso de emergência, né? Olha, eu sorri para ele fez assim... Eles me deram 50 minutos para eu me apresentar. Gente, eu utilizei os 50 minutos no máximo. E quando eu terminei, a plateia aplaudiu. Falei, graças a Deus, gostaram. Eu estava preparando para me retirar do palco, quando o meu irmão de cor, aquele baixinho que eu pedi ajuda, ele subiu na cadeira dele. Gente, ele silenciou quase que 4.000 pessoas no gogó, sem microfone. O cara levanta na cadeira e fala...
a menina da maquinina. Eu falei, aí o cara não gostou. Ele falou, não só não gostou, como tá falando pra ninguém me aplaudir. Sabe o que eu pensei? Olha, eu tenho 1,90 m de altura. Aquele negão tem uns 80 centímetros. Ele vai calar a boca agora, quer ver? Eu fui me aproximando como quem não queria nada, mas ainda bem, gente, em meu socorro, veio uma senhora americana, sabe aquelas mulheres bonitas, sensuais, que quando andam tocam música? A mulher anda e faz aquela coisa assim de tibum, 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 né? Ela chegou e falou assim, I'm sorry, can I help you? Com licença, eu posso ajudá-lo? Eu falei, please! Eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Eu falei, mas é claro, professor Roberto, é porque ele é um pigmeu. Por isso que ele é baixinho assim. Ele falou, baixinho não, senhor. Os pigmeus têm 50 a 60 centímetros de altura. Esse cara tem 80. Na tribo dele, ele é o maior da tribo. O senhor fala que ele é baixinho? Foi desculpa, meu ponto de vista. Ele falou, cuidado, ponto de vista nos Estados Unidos dá processo. Foi desculpa. Ele está falando que na tribo dele, quando ele ganha uma história tão bonita como a que o senhor acabou de contar, de presente, ele se sente na obrigação de retribuir essa história. Ele quer contar uma história para o senhor. Eu falei, que ótimo. A senhora vai traduzir? Ele falou, não entendo nada que os pigmeus falam. Olha o que a mulher falou. Olha, esse cara aí está importunando todo mundo o dia inteiro, querendo contar uma história. Mas ninguém tem tempo para dar para esse cara. É um cara muito pequenininho, baixinho, já foi até desclassificado. Se o senhor tiver 5 minutos de atenção para dar para ele, faz de conta que está ouvindo a história, depois agradece e vai embora. A mulher me deixou a sós com o cara. O cara viu que eu parei e falou... Eu estou entendendo. Não sei o que é isso. Lá no Brasil a gente faz esse negócio aí. Eu falei, gente, deve ser pegadinha dos americanos. Estão fazendo hora com a minha cara. Eu não estou entendendo nada. Mas aí veio uma coisa assim, Roberto. Você já contou a sua história. Já ganhou os seus $500. O que custa você dar 5 minutos de atenção para esse senhor? Relaxa. E eu relaxei, gente. E por incrível que pareça, na hora que eu relaxei, eu comecei a entender a história que aquele senhor estava me contando. Não com as palavras que vinham da boca dele. Ele me falava uma outra linguagem, a linguagem da boa vontade, do coração. Aí eu entendi que com boa vontade, você entende qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E com boa vontade, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo é capaz de te entender. O importante, gente, é que você abra o seu coração e estabeleça uma sintonia com o seu interlocutor. Porque sem que eu percebesse, aquele senhor de 80 centímetros, que ninguém queria ouvir a história, ele estava me dando de presente a história que faria que eu ganhasse um prêmio de $50 mil nos Estados Unidos naquele ano. Naquele ano que eu fui para ganhar $500, eu acabo voltando com um cheque de $50 mil, porque graças àquele cara, ele me contou uma história, eu usei a história dele no final. E no final do concurso, o pessoal gostou tanto daquela história que naquele ano escolheram 10 grandes contadores de histórias. E pela primeira vez um brasileiro, um sul-americano, estava ganhando o título de um dos 10 maiores contadores de histórias. Então, se vocês me permitem, a Prefeitura Municipal, através do prefeito, me convidou para vir aqui em Tupã para dividir o prêmio de $50 mil com vocês. Contando a história, é claro. O dinheiro já acabou há muito tempo, gente. Acabamento é muito caro. Não sei dizer como é que foi a cara. Não é muito caro. Mas vamos lá, a história. A história ensina para vocês a criar sorte. Para quem acha que é sem sorte, preste atenção nessa história. Era uma vez um homem que se achava tão sem sorte, mas tão sem sorte, que ele vivia reclamando com Deus. Foi todo-poderoso, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas. O Senhor deu sorte para todo mundo na vida. Todo mundo tem um carro legal, tem uma casa legal, tem uma namorada legal. Eu não tenho nada. Que injustiça foi essa que fez comigo, Deus? Deu sorte para os outros, não deu para mim. E o rapaz esperava a resposta, mas não vinha resposta nenhuma. Aí um dia, então, cansado de reclamar com Deus, ele abusou. Pois você não vai falar comigo não, né? Pois eu vou descobrir onde que o senhor mora. Eu vou encontrar com o senhor e eu vou ter um tete a tete. Eu quero saber por que eu sou azarado assim. E o rapaz pensou, aonde que Deus mora? Ah, já sei. Deus deve morar é lá no fim do mundo. Mas peraí, como é que eu faço para chegar no fim do mundo? É muito fácil. O fim do mundo deve ser o local onde terminam todas as estradas e todos os caminhos do mundo. Então, se um dia eu insistir, perseverar e seguir uma estrada até no final, e lá for o final de outras estradas,
Lá é o fim do mundo. Lá eu vou encontrar com Deus, o Criador, e vou saber com Ele qual o motivo da minha falta de sorte. Então, gente, pela primeira vez na vida, aquele homem azarado resolveu arriscar. Ele percebeu que se não colocasse o pé para fora da casa dele, ele jamais teria solução para os problemas que ele vivia. Um dia, então, ele colocou o pezinho para fora de casa, olhou o tempo, não ia chover, não ia fazer sol quente, era um tempo ideal para começar a caminhar. E quando ele começou, ele não parou mais. Porque segundo o Pigmeu, que me contou essa história, aquele homem sem sorte caminhou, 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 caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, quando ele estava caminhando, ele pisou numa coisa macia, escutou um ai. E quando ele olhou para o chão, gente, ele viu um lobo, pelo menos aquilo que parecia um lobo. Olha, era um lobo tão magro, gente, mas tão magro, que só tinha pele e osso. E o lobo, muito fraquinho, falou assim, moço, será que você não poderia me ajudar? Eu não posso não, sou lobo, eu sou muito azarado, tudo que eu faço dá errado na vida. Olha, eu sou tão azarado que eu estou indo procurar Deus, o Criador, lá no fim do mundo, para saber com ele qual é o motivo da minha falta de sorte. Quando o rapaz contou aquela história, o lobo falou assim, peraí, o senhor disse que vai encontrar com Deus, o Criador? Ah, moço, então faz um favor para mim, deixa eu contar qual é o meu problema. É que de uma hora para outra, eu senti uma fraqueza tão grande que eu caí aqui no chão prostrado, eu não consigo mais me levantar. Tudo que eu faço para me levantar dá errado. Os meus amigos lobos já estão lá na frente e eu estou aqui caído. Já que vai encontrar com Deus, pergunta para ele qual o motivo da minha fraqueza. O senhor pergunta? Eu falo, tudo bem, seu lobo, eu posso até perguntar. Só quando encontrar com Deus, eu acho que eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não vou voltar por esse caminho, não. Vou voltar pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Se eu passar por esse caminho, eu dou a resposta para o senhor. Tchau e boa sorte. E ele deu tchau para aquele lobo, gente, e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, quando ele estava caminhando, ele tropeçou numa raiz de árvore, ia xingar um palavrão, mas quando ele observou, a raiz estava dando uma árvore que estava perdendo todas as folhas. A árvore falou assim, moço, será que você não poderia me ajudar? Falou, não posso não, dona árvore, eu sou muito azarado, tudo que eu faço dá errado na vida. Eu sou tão azarado que eu estou indo procurar Deus, o Criador, e contou aquela mesma história. Quando ele terminou, a árvore falou assim, peraí, o senhor disse que vai encontrar com Deus, o Criador? Ah, moço, então faz um favor para mim, deixa eu contar qual é o meu problema. É que de uma hora para outra, eu comecei a sentir um calor aqui no meio das minhas raízes, e esse calor está subindo pelo meu tronco afora, e está me fazendo perder todas as folhas. Já que você vai encontrar com Deus, pergunta para ele qual é o motivo do calor que eu estou sentindo aqui, que está matando aos poucos. O senhor pergunta? Ele falou, tudo bem, dona árvore, eu posso até perguntar. Só quando eu encontrar com Deus, eu acho que eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não vou voltar por esse caminho, não. Vou voltar pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Se eu passar por esse caminho, eu dou a resposta para a senhora. Tchau e boa sorte. E ele deu tchau para aquela árvore, gente, e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, quando ele estava caminhando, ele passou por um jardim gramado, florido, viu aquela profusão de flores, uma quantidade de flores, e viu também uma casinha branquinha, pequenininha. Ao se aproximar daquela casa, gente, ele viu uma moça, uma jovem, varrendo o quintal. Quando ele olhou para aquela moça, ele parou meio congelado. Olha, ele nunca tinha visto uma moça tão bonita como aquela. E a moça, quando percebeu o rapaz, parou-se meio sem graça, porque nunca tinha visto um rapaz tão simpático como aquele. E ela, então, por educação, convidou o rapaz para entrar na sua casa. O rapaz foi entrando, gente, e ela rapidamente fez um suco para ele. Ele foi tomando suco pensando, mas que suco gostoso. De que será feito? Eu vou tomar coragem e perguntar para essa moça. Quando o rapaz ia abrir a boca para perguntar de que era feito o suco, a moça que estava de costas começou a responder, antes dele perguntar. O suco é feito desse jeito. Falei, gente, mas que moça mais interessante. Ela responde antes da gente perguntar. Significa que é uma pessoa muito atenta e atenciosa. Olha, eu podia bem namorar com ela, mas, moça, eu sinto muito, mas eu estou com um pouco de pressa, eu sou muito azarado, eu estou indo procurar Deus, o Criador, e contou aquela mesma história. Quando ele terminou, a moça falou assim, peraí, o senhor disse que vai encontrar com
Com Deus, o Criador? Ah, moço, não faz um favor para mim? Deixa eu contar qual é o meu problema. Eu que moro aqui nessa casinha, e como você pode ver, é uma casinha pequenininha, mas de vez em quando vai me dando um vazio no peito, uma tristeza tão grande, uma vontade de chorar. Aí eu fico aqui dentro lavando, passando, cozinhando e chorando sozinha dentro de casa, sem saber o que fazer. Já que vai encontrar com Deus, pergunta para Ele qual é o motivo do vazio que eu sinto no peito, que me faz chorar. O senhor pergunta? Ele falou, tudo bem, moço, eu posso até perguntar. Só quando eu encontrar com Deus, eu acho que eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não vou voltar por esse caminho, não. Eu vou voltar pelo caminho das pessoas. Mas se eu passar por esse caminho, é claro que eu te dou a resposta. E ele deu tchau para aquela moça e novamente se pôs a caminhar, gente. E ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, até que ele chegou no local, gente, onde terminavam todas as estradas e todos os caminhos do mundo. E segundo a história que eu estou contando, o local onde terminam todas as estradas e todos os caminhos é o fim do mundo, o lugar onde morava Deus, o Criador. O rapaz então foi chegando no fim do mundo, querendo se ajoelhar para fazer uma prece, quando vem aquela voz: o que queres, meu filho? Oba, se chamou de meu filho, só pode ser meu pai. Eu vou logo pedir para não perder tempo, que Deus deve ser muito ocupado, né? Ô Todo-Poderoso, desculpe incomodar o senhor, mas o senhor quando me fez, esqueceu da minha sorte. O senhor deu sorte para todo mundo na vida. Todo mundo tem uma casa legal, uma namorada, um trabalho, alguma coisa, eu não tenho nada. Que justiça foi essa fez comigo? Deu sorte para os outros ou não deu para mim? Aí vem a resposta. Você acha mesmo, meu filho, que eu dou sorte para alguém? Lamento te informar, mas eu não dou sorte para ninguém. O que eu dou são oportunidades. E a pessoa transforma as oportunidades da vida dela em boa sorte ou má sorte. Olha, volte pelo seu caminho e perceba quantas oportunidades você teve até hoje na sua vida e não aproveitou para transformá-las em boa sorte ou má sorte. Fala, se eu voltar então, eu encontro uma oportunidade, faço virar boa sorte, má sorte. Gente, mas que bobagem. Eu perdi anos da minha vida vindo aqui para descobrir isso. Eu estou voltando agora. Tchau pro senhor, fica com Deus. Quer dizer, fica com o senhor mesmo, hein, tchau. O rapaz já ia saindo do fim do mundo quando Deus chamou o rapaz, com tanta vontade, mas tão desatento ainda, hein? Você não está esquecendo de me perguntar mais nada, não? Falei, não, Deus, eu não tenho mais nada. Ah, é mesmo. Eu tenho 3 perguntas para fazer para o senhor, mas é coisa sem importância. É sobre um lobo, uma árvore e uma moça. O rapaz então perguntou, Deus respondeu e ele se pôs no caminho de volta. E ele estava com tanta pressa, gente, mas tanta pressa para encontrar com a sorte dele, que ele caminhou um ano e um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele passou correndo por um jardim gramado, florido, viu aquela profusão de flores, viu uma casinha branquinha, pequenininha, e uma moça muito bonita, mas triste, chorando na janela. Mas ele estava com tanta pressa, mas tanta pressa para encontrar com a sorte dele, que ele nem quis parar. Só parou quando a moça chamou. Ô moço, tá lembrado de mim? Ah, gente, é a moça que me fez o suco, né? Ô moço, tudo bem? Eu tô com um pouco de pressa. Ela, só um minutinho. O senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, moça, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu tô voltando para encontrar com ela. A moça falou, que bom. Ô moço, você lembrou de perguntar aquilo que eu pedi? Sobre o vazio que eu sinto no peito? A tristeza que me faz chorar? Ah, moça, eu perguntei. E Deus falou qual é o seu problema. Deus falou que o seu problema é solidão. A senhora fica aí chorando porque não tem ninguém para conversar, para namorar, para se divertir. Ele falou que nessa vida ninguém consegue ser feliz sozinho, não. Ele deu uma dica para a senhora. Mandou a senhora ficar muito atenta, porque segundo ele, um dia vai passar um rapaz por aqui. A senhora, então, convida esse rapaz para entrar na sua casa. Quando o rapaz... a senhora faz um suco para ele. Ele vai tomar o suco e vai gostar. Antes dele abrir a boca para perguntar de que é feito o suco, a senhora explica para ele, porque ele vai apaixonar pela senhora, vai pedir a senhora para namorar, o namoro vai dar em casamento e vocês dois vão ter 2 filhos lindos, maravilhosos, saudáveis. Aí Deus falou mais, que se eu não me engano, o seu lar vai ser o lar mais rico da face da terra. A moça, nossa moço, mas que notícia mais agradável. Você não quer entrar e tomar um suco aqui então, não? Falei, não posso não, moço, estou com pressa, vou encontrar com a minha sorte. Tem tempo não, imagina tomar suco uma hora dessa, tanta coisa para fazer, tomar um suco. Não tem tempo não. Mas quando passar o tal rapaz que Deus falou, a senhora convida para entrar, tá? Tchau pra senhora e boa sorte, hein? E ele deu tchau para aquela moça e novamente se pôs a caminhar.
E ele então caminhou um ano em um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele tropeçou numa raiz de árvore e ia xingar um palavrão, mas quando observou, a raiz estava dando uma árvore que estava perdendo a última folha. E a árvore falou assim: moço, que bom que o senhor voltou. O senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, dona árvore, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou voltando para encontrar com ela. A árvore falou: que bom. O senhor lembrou de perguntar, moça, aquilo que eu pedi, sobre o calor que eu sinto aqui no meio das minhas raízes, que está subindo pelo meu tronco e me fazendo perder todas as folhas? Ah, dona Árvore, perguntei. Seu problema é de fácil solução. Segundo Deus, o seu problema é o seguinte: quando a senhora era uma árvore pequenininha, desse tamanhozinho, veio um homem e enterrou uma caixa cheia de ouro, diamantes, joias, pedras preciosas, no meio das suas raízes. E agora a senhora está crescendo, a caixa de ouro está sufocando as suas raízes. Para a senhora ficar boa, é só desenterrar a caixa de ouro, que a senhora fica frondosa e verdinha que nem antes. A árvore falou: gente, então uma caixa com tesouros que está me sufocando? Ah, mas que bobagem. Ô moço, vem cá, faz um favor para mim, desenterra essa caixa com tesouro. Olha, pode ficar com tesouro para o senhor? Porque eu sou uma árvore. A árvore não precisa de tesouros. O rapaz falou: ah, tem tempo não, dona árvore. Eu vou encontrar com a minha sorte agora que eu desenterro. Ah, pelo amor de Deus. Não, é por isso que não dá para ser solidário. Você dá uma mãozinha, os outros pedem o braço. Agora quer que eu desenterre o ouro, imagina? Não, não tem tempo não. Eu vou encontrar com a minha sorte é muito mais importante. Tchau para a senhora e boa sorte. E ele deu tchau então, gente, para aquela árvore e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um ano e um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele pisou numa coisa macia, escutou um ai! E quando ele olhou para o chão, ele viu o lobo. Pelo menos aquilo que sobrava do lobo, né, gente? O lobo já estava tão magro, gente, mas tão magro, que nem osso tinha mais. Era um tapete de pele estendido no chão, aquele olho branco saltando o globo ocular, os dentes caindo da boca. Mesmo assim, no esforço sobre-humano, ou sobre-lobal, ou sobre-canino, sei lá qual é o esforço que o lobo faz, o lobo conseguiu levantar a cabeça e falar assim: moço, o senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, seu lobo, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho, eu estou voltando para encontrar com ela. O lobo falou: que bom. Ô moço, você lembrou de perguntar aquilo que eu pedi? Sobre minha fraqueza? Por que eu não consigo mais me levantar? Ah, seu lobo, eu perguntei. E de todas as perguntas que eu fiz para Deus, a do senhor é a mais chata de responder, mas eu vou falar com o senhor. Deus falou que o senhor está fraco desse jeito? É de fome. É fome. Tem muita gente que não come nada. E a única forma do senhor sobreviver é o senhor comer alguma coisa ou alguém que passar por aqui. Não, mas sinceramente, fraco o dia que soltar, você não vai conseguir caçar nada. A não ser que a caça venha aqui e entre na sua boca. Mas pelo visto você vai morrer. O lobo falou: Deus falou que se eu não comer nada nem ninguém, eu vou morrer? Se o lobo não comer nada nem ninguém, ele vai morrer. Palavras do Senhor. O lobo então, gente, desolado, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o rapaz. Falou: moço, já que eu vou morrer mesmo, e o senhor é a última pessoa que eu vejo em vida, você não poderia então me dar um abraço de despedida? Rapaz, tem tempo não, seu lobo. Eu vou encontrar com a minha sorte é muito mais importante. Só que o lobo insistiu: peraí, moço, não vai embora, o que custa um abracinho só? Rapaz, não tenho tempo. Mas o lobo foi perseverante. Ao contrário dos outros personagens, que nem que abriram mão da oportunidade, o lobo insistiu tanto, que o rapaz se deu por vencido. Ih, mas que lobo mais chato. Eu vou dar um abraço nesse lobo e depois vou encontrar com a minha sorte. O rapaz se virou, abriu os braços e foi caminhando, gente, em direção ao lobo. E à medida que ele se aproximava, o lobo ainda olhava para ele e falava assim: mais perto, moço. Um pouquinho mais perto. Coitadinho, olha a cara de alegria do lobo, gente. Quando o rapaz estava ajoelhado, com os braços abertos de frente para o lobo, ele percebeu uma coisa. Aliás, a única coisa que ele percebeu durante toda a vida dele, gente. Ele percebeu que à medida que ele se aproximava do lobo, os olhos do lobo iam sendo tomados de um brilho estranho, um brilho diferente, como se aquela fosse uma oportunidade. E quando... Você está... que é isso, gente? É só uma história, calma lá. Por que você está colocando a mão no peito? É só uma historinha. Geralmente a gente assusta é quando perde a oportunidade. Vocês não estão perdendo nada. Vocês de Tupã são tão atentos
que vocês já desconfiaram como é que termina essa história, hein? Mas segundo o Pigmeu, que me conta essa história, nenhuma história tem que ter final feliz. Segundo ele, dificilmente nós poderemos mudar o começo da nossa história, mas com certeza nós podemos mudar o final da nossa história. Então, segundo o Pigmeu, a história termina, é assim, ó. E foi então, num golpe de sorte, que aquele lobo faminto devorou aquele rapaz tão sem sorte, hein? Obrigado.